Começar a gravar também. Mas pronto, tô salva. Então a gente vai começar fazendo as preces. E, e procura dar o maior sentido assim para a prece, né? Pensa assim que quando a gente faz a prece das 7 linhas, a gente está realmente pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche para nossa mente clarear, né? Para a gente poder ter uma compreensão mais profunda do que a gente vai estudar. A gente invoca essa presença de Guru Rinpoche para apoiar a nossa prática, né? E daí também a gente renova o nosso voto de refúgio, renova o nosso voto de bodhicitta, né? Da forma mais significativa que a gente puder fazer nesse momento. Então vamos lá. Rum. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproximem para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Om Ordenho Dino Jansan Pema Gyesar Dompola Yatsen Choginho Drunye Pema June Shesodrak Kordo Kandro Mampekor Chechi Chesodak Druchi Jinji Lapchi Sheksuso Guru Pema Siddhi Om Ordinho Dino Jansan Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrunye Pema June Shesudrak Kordo Kandro Mampekor Chechi Jesuda Gruchi Jinji Lapchi Sheksuso Guru Pema Siddhi No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Kyapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanje Druparso Sanje Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanje Druparsho. Vamos fazer só uns minutinhos de silêncio, só para acalmar um pouquinho a nossa mente discursiva, cultivar um pouco mais a presença, primeiro no corpo, depois notando que a mente pode produzir todo tipo de fenômeno e que nós não precisamos seguir, nós podemos simplesmente testemunhar a mente produzindo pensamentos, imagens, memórias. E nós podemos simplesmente testemunhar da mesma forma que nós testemunhamos a respiração, desse mesmo lugar de quietude. Então vamos começar trazendo a consciência para o corpo. Deixa a consciência descansar nas sensações da respiração.
Enquanto nós procuramos deixar a consciência em contato com as sensações da respiração, os pensamentos, as preocupações, as listas de coisas a fazer, para consertar, tudo vai continuar surgindo na mente. E não tem nenhum problema. Nós só escolhemos dar atenção para as sensações da respiração nessa fase da prática. Então, solta os conteúdos da mente. Assim que você perceber que foi arrastado, relaxa, solta os conteúdos da mente e volta para as sensações da respiração. E vai descansando, se desprendendo dos conteúdos da mente. Como se todo o nosso interesse agora tivesse nas sensações do corpo, relacionadas à entrada, à saída do ar. Vai relaxando todo o esforço por trás das tensões do corpo. Relaxa todo o esforço por trás dos impulsos de comentar as experiências, de classificar, de expressar. Solta todo o esforço, não precisa fazer nada nesse momento. E solta todo o esforço também por trás das atividades da mente, do pensar. Solta, relaxa, descansa nas sensações da respiração. Deixa a luz da consciência iluminar as sensações da respiração. E agora, aos poucos, gentilmente, vai então por fim notando os conteúdos da mente que durante todo o tempo querem chamar nossa atenção. Agora devagar vai notando esses pensamentos, essas imagens, essas memórias. Da mesma forma que a luz da consciência iluminou as sensações do corpo, agora deixa a luz da consciência iluminar o espaço da mente e tudo que surgir nesse espaço. Mas no mesmo lugar de quietude, sem se fundir com o que surgir na mente. Apenas observa como se você estivesse de longe, observando as lembranças, as urgências das coisas a fazer, as falas internas, e também os impulsos, os desejos, as emoções. Nota tudo isso surgindo sem que você precise fazer nada a respeito. Só observar. De uma forma bem relaxada.
consciência pode permanecer quieta frente aos movimentos que acontecem na mente, ao ir e vir dos pensamentos. Shuryu Suzuki dizia que nós podemos nos sentar na sala da nossa casa, deixar a porta da frente e a porta de trás abertas. Os pensamentos vão entrar e sair. E nós só não servimos chá para os pensamentos. Assim eles entram e saem, sem que a gente se perturbe. Então pode ser que a gente comece a ter essa experiência da mente calma, a mente no estado natural. Os pensamentos surgem, vêm e vão, mas eles são como nuvens no céu. O céu propriamente não se perturba. Essa é uma referência muito importante para nós nesse ponto do nosso estudo dos 8 versos. A natureza da mente semelhante ao céu. Descansa um pouquinho na quietude da consciência frente aos movimentos da mente. E agora vai se preparando para encerrar essa prática. Esse foi o sino. Ouçam um sino na mente. Então, amores, essa prática de estabelecer a mente no estado natural, ela é uma prática muito importante para nós, né? E ela tem uma relação direta com esse terceiro verso. Então, o que eu vou sugerir, vou colocar o link no próprio PowerPoint, que eu vou compartilhar depois, é um dia, uma sessão de prática de um retiro com LamaLam Wallace no retiro de 2018, 2019. 2018. Onde ele explica essa prática, ele conduz uma prática maravilhosa, perfeitamente completa, assim, sobre esse tema, né, de estabelecer a consciência quieta em meio aos movimentos da mente, para que a gente tenha alguma chance de notar as aflições mentais surgindo sem a gente se misturar com elas. A gente precisa disso, né? Desenvolver essa habilidade. Então, assim, esse vídeo, eu acho que eu mesma já vi umas 200 vezes, o Daniel já viu algumas também, muitas pessoas já viram várias vezes, o Darcy já viu também, muitas pessoas já viram várias vezes. Mas ela é muito, muito perfeita, assim, sabe? Muito completa para a gente compreender direitinho essa prática e principalmente para a gente praticar essa prática, né? Então, eu vou incluir na apresentação.
Eu ia até deixar fazer essa prática agora aqui, mas acho que daí vai ficando tudo muito complicado, né? Muito, muito extenso. Mas eu quero como é que fala? Ressaltar a importância de a gente fazer essa prática, né? Então, de estabelecer a mente em seu estado natural. Aqui eu vou colocar esse link para esse vídeo do retiro com o Lama Wallace, certo? E por que que essa prática neste verso é importante? Porque olha só o terceiro verso, qual é? Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. Como é que a gente pode examinar a mente se a gente não tiver essa prática, né? Se a gente não tiver essa prática, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar fazendo terapia. A gente vai ficar raciocinando sobre a mente, né? Com todos os erros que a gente está cegamente acostumados a fazer, né? Então a gente precisa desenvolver essa habilidade de observar a mente, sem se misturar com ela, né? A imagem que a Jetsuma dá, de você de que normalmente a gente está no meio do rio da mente, né? Se afogando, um pouco se afogando, outro pouco agarrado no sofá, nos pneus, estão no rio, né? A gente está lá rolando com as coisas. Aí nessa prática a gente sai do rio, senta na beira do rio e fica observando tudo aquilo passando, né? Sem pular de novo pro rio, né? Tentando não pular no rio de novo. Mas a gente vai pular milhões de vezes, mas cada vez que a gente perceber que escorregou, que pulou, a gente volta pra beira do rio, né? Então, antes de eu seguir, deixa eu abrir o microfone de vocês, caso vocês queiram. Ah, já abri. Tô tão acostumada a fazer errado que quando eu faço certo eu não percebo. Então, ó, o terceiro verso é assim, né? Em todos os meus atos vou aprender a examinar a minha mente e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Esse verso, bobear, é o mais difícil e o mais importante, né? Eu acho que a gente vai precisar de mais de um encontro para terminar esse verso, porque eu vou aproveitar nesse ponto aqui do estudo dos 8 versos, pedindo desculpa pro Daniel. Deixa eu ver mais quem aqui. Pro Daniel, essencialmente, que já viu isso, né? Que está estudando, que vai ser professor desse assunto. Para falar sobre as emoções, né? A Lana, que já ouviu 400 vezes, o Darcy, que já ouviu não sei quantas vezes também. Bom, muita gente já ouviu muitas vezes, mas é a chance que eu tenho, assim, de falar sobre esse assunto, né? É importante a gente compreender melhor o que por fim são essas emoções, né? Então eu vou lançar mão dos conhecimentos do Paul Ekman sobre as emoções, né? A gente vai explorar um pouco essa infinidade de detalhes, né? Um pouquinho, a gente vai explorar um pouquinho, né? Todo o trabalho da vida toda do Paul Ekman, né? Sobre as emoções. Porque a gente precisa compreender melhor o que elas são, como lidar com elas, né? Como é que elas acontecem. Então é a chance que eu tenho. Talvez demore mais do que um encontro, porque só isso já é demorado. Ah, lindão. Eu sei, Darcy, eu falo, mas eu sei também, viu? Que a gente, quanto mais vezes a gente vê, mais clara vai ficando, né? É bem importante mesmo a gente ver tudo isso. Mas vamos ver o que o Dalai Lama fala primeiro, né? Geralmente, não é isso que acontece, né? Quando a gente vê uma emoção negativa surgindo, a gente não faz exatamente enfrenta e evita, né? Então, geralmente não é isso que acontece. Ainda que saibamos que emoções negativas, a gente já vai falar sobre esse termo emoções negativas, né? São destrutivas. Se elas não forem muito intensas, nós temos a tendência de pensar: acho que tudo bem, né? Ter um pouquinho, uma raivinha, né? Tudo bem ter um medinho, tudo bem ter, né? Nós tendemos a não dar muita importância. O problema é que quanto mais nos acostumamos com as aflições dentro de nós, maior a chance de acontecerem novamente. E maior a propensão a cedermos a elas outra vez. E é assim que a negatividade se perpetua. Então é assim, é uma decisão que a gente toma, né? Bom, de hoje em diante, de antes de 10 anos atrás em diante, né? Eu vou prestar atenção nas minhas emoções antes que elas me virem do avesso. E virem do avesso tudo em que tiver à minha volta, né?
Então é mesmo uma atitude, né? Como a gente comentou no outro dia. Agora o Karmapa, deixa eu até expandir aqui para ficar mais legal esse chat. Mesmo compreendendo que o amor e a compaixão são muito importantes, ainda assim nós acharemos muito difícil incorporá-los genuinamente à nossa experiência. O que nos impede de cultivar um coração de amor e compaixão mais pleno são as aflições mentais, especialmente a raiva. Emoções como a raiva são as que mais prejudicam o nosso caminho para a compaixão autêntica. Por essa razão, precisamos olhar com muita honestidade para as nossas emoções e nos perguntar: essa emoção traz algum benefício para mim? Ou não traz benefício algum? Nós precisamos nos dedicar a essa análise introspectiva detalhada. Se a nossa investigação revelar que essas emoções negativas não trazem benefício algum, o próximo passo vital é olhar para todas as nossas emoções dessa mesma maneira o tempo todo. Precisamos ver problemas como problemas e falhas como falhas. É tipo olhar na cara do inimigo e ver o que está acontecendo pelo que é. Opa, né? Olhar na cara da raiva e ver aquilo como uma aflição mental. Por mais que a gente ache que tem razão. O mais desgraçado da raiva é que ela dá uma... A gente tem a... É como se a gente tivesse direito de sentir raiva, né? O detalhezinho que a gente não entende é que sentir raiva é igual beber veneno, né? Às vezes a gente bebe sozinho. Às vezes a gente bebe e dá para outro beber, né? E o fato é que a gente sempre bebe, sabe? Não tem uma situação em que a gente sente raiva, expressa a raiva e dá a pernada no outro, que a gente só dá a raiva para outro beber. A gente bebe junto. Sempre. Né? Sempre causa um estrago na gente, né? Agora, se a gente não reconhece isso e não decide e não se convence o nosso coração, como diz Gaspard, né? Se a gente não convence o nosso coração de que sentir raiva não é uma boa coisa, aí a gente pode parar por aqui mesmo, né? Porque a gente não precisa de aprender a lidar com isso. A gente já sabe. A gente sabe como expressar raiva, desde que a gente era bem criancinha, né? Se a gente sentia alguma coisa, a gente chutava e a gente já sabe fazer isso. A gente não precisa estudar e nem refletir, né? Então, o primeiro passo é esse convencimento do nosso coração, como diz Gaspard, né? Que a gente precisa se livrar das aflições da mente. A gente precisa, assim, não dar trégua para elas, né? Então, vamos seguir mais um pouquinho para a gente ver do que a gente está falando, né? Então, olha só. A resposta emocional, isso que surge, que a gente vai, pelo terceiro verso, procurar prestar atenção o tempo todo, ela é a ponta, um pedacinho de um baita de um iceberg, né? Tem muitas coisas por baixo. Tem uma intenção que pode ser frustrada, ou pode ser a intenção realmente de prejudicar, ou pode ser uma resposta à frustração, uma intenção que foi frustrada e daí deu origem a uma resposta, né? Uma experiência repetida, né? E a nossa própria história pessoal está por baixo da resposta emocional, né? Então, vamos olhar um pouquinho o trabalho do Paul Ekman. Primeiro, só dizer para vocês, como eu estava dizendo, né? Que pro azar do Daniel, tudo que a gente vai conversar durante esse encontro do terceiro verso aqui, vem desse programa, que chama Cultivating Emotional Balance, né? Que foi criado pelo Paul Ekman e pelo Alan Wallace a pedido do Dalai Lama. Então, esse programa é o que a gente hoje ensina na pós-graduação do Einstein lá. E forma os professores do Cultivating Emotional Balance, né? É um programa super completo que se um dia a gente puder, a gente tiver tempo, a gente pode explorar tudo. Mas hoje o que a gente vai ver é o Paul Ekman, né? Essa criatura maravilhosa aqui, que o Dalai Lama chegou a dizer que ele se sente tão próximo do Paul Ekman que com certeza eles foram irmãos, assim, numa vida não muito distante. Eles tiveram uma afinidade, assim, muito impressionante. Bom, o Paul Ekman se encantar com o Dalai Lama, a gente acha normal. Agora, o Dalai Lama se encantar com o Paul Ekman, aí já é uma outra coisa, né? Foi isso que aconteceu. Então, para o Paul Ekman, o que é a emoção?
né? Ele fala assim, que a emoção é um processo. Primeiro é um processo, né? É uma coisa, uma orquestra de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que ocorre quando a gente sente que algo importante para o nosso bem-estar está acontecendo. Então, é como se a gente tivesse um radar ligado o tempo todo, né? E toda vez que a gente detecta alguma coisa que pode impactar o nosso bem-estar, para o bem ou para o mal, surge uma emoção. Para o bem, surge a alegria. Para o mal, surge todas as outras, praticamente. Só para o bem, quase só alegria, né? E tudo que da família da alegria. Mas, geralmente, a gente tem um viés. Geralmente não, a gente tem um viés para reconhecer mais ameaças que não estão presentes do que não reconhecer ameaças que estão presentes. Então, como se fosse é uma característica que foi evolutivamente, assim, reforçada, né? Porque era importante para a manutenção da nossa espécie não passar nada batido, assim, né, em termos de ameaça. É melhor a gente ter um falso positivo do que um falso negativo, né? É melhor a gente se desesperar por uma coisa que não vai acontecer nunca do que ao contrário, né? Então, por essas e outras é que a gente sofre tanto mentalmente, né? E esse processo ele é influenciado pelas nossas avaliações. Quer dizer, tem milhão de filtros, né? Naquilo que a gente chama de ameaça. Então é uma coisa muito complexa, realmente, né? E que a gente precisa lançar muita luz para não quebrar muita cara. Daí o Paul Ekman, ele reconheceu algumas emoções, na verdade, famílias de emoções, que ele reconheceu e demonstrou que são universais. Quer dizer, que independente da cultura, elas são mais ou menos, têm gatilhos parecidos e são expressas da mesma forma. E isso é um trabalho muito interessante. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar, precisaria fazer um curso do CIB, né? Que talvez a gente tenha mais tempo daí para falar disso. Mas o Paul Ekman, ele teve... E os livros dele estão esgotados ainda para o nosso azar, os livros em português, né? Mas ele fez bom, entre vários, claro que eu vou resumir muito aqui, né? Mas ele fez um trabalho numa região com uma população de pessoas que não tinham nunca tido contato com a civilização europeia, com nenhuma outra civilização, na verdade, nenhuma outra cultura, né? Era uma cultura virgem, assim, na Nova Guiné, Papua Nova Guiné. Então estudando essa cultura, ele chegou, né, ele demonstrou, né, que essas emoções que a gente vai chamar de universais, elas são disparadas mais ou menos por razões parecidas e elas se expressam no rosto de uma forma igual, assim, né? Isso é muito interessante, porque se essas emoções elas se manifestam em qualquer cultura, elas possivelmente são muito importantes, né? Então, assim, se a gente precisar escolher entre as diversas, em toda a nossa vida emocional, algumas que são importantes que a gente precisa anotar, a primeira, sem dúvida nenhuma, é a raiva, né? É o raivo aqui. Passou divertidamente esses dias na televisão, inclusive, né? Não sei se vocês assistiram. Aliás, é uma lição de casa. Não sei se alguém aqui não assistiu divertidamente. Se alguém não assistiu divertidamente, a lição de casa desse terceiro verso é assistir divertidamente. Porque, além de ser uma delícia, é um desenho super bem informado, assim, por todo o trabalho do Paul Ekman. Então, assistam. E aquilo tá certo. Tudo que se fala sobre as emoções ali tá certo, né? De acordo com a visão do Paul Ekman. Então, o que ele viu sobre as 7 emoções universais? Que, na verdade, no desenho são 5. Porque... Eu vou explicar já. Mas, originalmente, o Paul Ekman definiu 7 emoções universais, que são famílias de emoções, né? Não sei se eu falo disso, mas depois eu vou dar um link também para vocês do Atlas das Emoções. Então, vocês vão ver que são famílias. Então, dentro da raiva, tem emoções sutis como irritação até fúria, né? Então, emoções muito sutis e muito intensas, né? Então, são famílias, são várias emoções que estão dentro debaixo desse guarda-chuva da raiva. Mas a raiva, ela tem uma mensagem, né? A mensagem dela é assim: saia da minha frente, né? Ela vê um obstáculo e a reação é o que a gente chama de raiva. Ela tem a reação de lutar, de remover os obstáculos. O medo, obviamente, ela vê uma ameaça e ela foge da ameaça, né? A tristeza, que é uma emoção
que a gente tem muito pouca paciência com ela e se relaciona muito mal com ela, a função da tristeza é facilitar a conexão entre as pessoas, em caso de perda, em caso de dor. Então, ela é um pedido de ajuda, na verdade, se ela for bem sentida, vamos dizer assim, né? Se ela for bem modulada, né? Ela é um pedido de ajuda, né? E ela facilita quando a tristeza permite que a gente peça ajuda e que a gente receba essa ajuda, né? A aversão ao nojo, que é o nojinho lá do Divertidamente, é, a função dela é nos livrar de alguma coisa que pode ser venenoso ou que pode ser prejudicial, fisicamente ou socialmente ou mentalmente. Então a gente tem, obviamente, todo mundo já viu que a gente tem a versão social, né? Aliás, a polarização tá aí para mostrar isso. Então a gente tem também a versão ao nojo, não só de coisas que a gente vai ingerir, que poderia ser venenoso, prejudicial, mas também de ingerir, né? Pelo ouvido, assim. E daí a gente pode sentir esse mesma sensação de querer empurrar para longe, né? Então Então, no desenho animado, lá do Divertidamente, a nojinho, ela é uma mistura de aversão e de desprezo, que tá aqui embaixo, né? O desprezo, ele tem. A gente pode até confundir, falar, mas qual que é a diferença entre aversão e desprezo? O desprezo, ele sinaliza uma superioridade. Tem esse aspecto de sou melhor que você, sabe? Então você faz uma cara assim, você é melhor que o outro. Você não desconsidera, quer se livrar, mas porque você é melhor, não por simples aversão, né? Então tem coisas que a gente tem nojo, mas não tem desprezo, né? A gente simplesmente não quer. Então tem pessoas que, por exemplo, têm comportamentos que a gente não aceita, mas não tem exatamente uma sensação de superioridade. Pode estar misturado, né? Mas muitas vezes a gente simplesmente não aceita aquele tipo de comportamento. A gente nem sabe se faz pior ou melhor. Se a gente for pensar a respeito, talvez a gente ache, não, eu não faria isso, né? Talvez surgiria isso. Mas não necessariamente, então pode ser só aversão. O desprezo tem necessariamente essa coisa da superioridade, né? A alegria, que é a única emoção potencialmente mais construtiva, ela tem uma função super importante também, que é de aprofundar a conexão e a cooperação. Então, se a gente está num grupo, né, fazendo alguma coisa, é melhor que a gente esteja alegre, né? No sentido que o que a gente está fazendo é um peso, é uma coisa difícil, né? A cooperação vai ser facilitada quando a alegria está presente, né? Vocês já perceberam que é o que o Lama Santen faz com a gente, né? A gente faz tudo leve, tudo. Ah, vamos fazer um retiro para 1.000 pessoas. Vamos! Sim, todo mundo ajuda, aquela coisa, né? É isso, a alegria facilita esse comportamento, né? E a surpresa é a emoção mais rápida que tem, mais breve, então não dava nem para ter um personagem, mas é um pouco misturado com a alegria também, essa emoção aqui, né? A alegria é um pouco. Tem a surpresa, ela é passageira, geralmente ela abre espaço para uma outra emoção surgir. Então, geralmente, a função da surpresa, na verdade, é focar nossa atenção, né? Aí, daí desse foco, pode surgir uma alegria, tipo, uma piada. Você foca a atenção, quá, 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 quá. Ou vê alguma coisa engraçada, quá, quá, quá. Ou medo. Você toma um susto, sai correndo. Toma um susto, parte para cima. Toma um susto, chora, né? Geralmente a surpresa dá um susto na gente e abre espaço para outra emoção surgir. Por enquanto, tudo bem? Muita informação, né? Eu sei. Mas é só pra gente ter uma ideia mesmo, só pra gente ter uma referência também de uma fonte, né? Pra gente estudar mais, se a gente quiser. Preciso lembrar de colocar o link do Atlas das emoções. Aí a gente pode pensar assim: bom, tem emoções que são negativas, certo? Certo ou errado? Errado. Não existem emoções negativas, segundo Paul Ekman, né? Segundo Paul Ekman, qualquer emoção pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo do que a gente fizer com ela. Mas nenhuma delas é intrinsecamente positiva ou negativa. Então ele vai falar de emoções construtivas e destrutivas, né? O que você falou, Ieda? Não esclarece? Como assim?
Peraí. Eu queria dizer que não É é a lista excesso de da informação, minha caixinha. é esclarecedor, tá? Ah, é Não foi excesso esclarecedor. de informação, para mim foi esclarecedor, foi bom. Ah, que bom, Eu amore. errei. Tá bom. Então, o Poekman vai falar em emoções construtivas ou destrutivas, né? Então, as emoções construtivas seriam emoções que são. Olha só que interessante essa definição. Emoções construtivas são aquelas que promovem a compreensão ou a cooperação. E por definição, que não causam mal, né? Não machuca ninguém. Ou você mesmo ou ninguém. Nem você mesmo e nem ninguém, né? Você pode ter uma emoção destrutiva para você, construtiva para o outro. Também pode ser misturado, né? Mas, por definição, que não causa dano nenhum. Mas que promovem compreensão. Então, às vezes, a gente tem um episódio de raiva que sai tudo torto, assim, né? A gente dá tudo, faz o que não devia. Mas alguém compreende que não devia pisar no teu pé, né? Fala, putz, agora que eu me toquei que isso não é bom pra você, eu faço o voto de não fazer mais isso. Então, assim, por mais que você tenha dado pernada, tenha perdido a boa de tudo que é jeito, enfiado o pé na jaca, o outro compreendeu alguma coisa importante ali, né? Aí a gente vai olhar pra trás e falar, putz, esse episódio foi construtivo. O problema é que a raiva, por exemplo, o medo, qualquer uma dessas emoções, dependendo da intensidade, a gente não consegue garantir que ela vai ter um desfecho construtivo, né? A chance de dar ruim é maior do que de não dar, né? Então não dá pra contar com isso, né? Com no fim, deu tudo errado, mas no fim deu certo. Não dá pra contar com isso, né? Mas às vezes acontece, né? Então a gente olha pra trás. E um episódio de alegria, ele também pode ser destrutivo. Eu sempre uso o exemplo da minha mãe quando eu passei no vestibular. Quando eu fiz vestibular, que na época não tinha internet, né? Obviamente. Vocês conseguem lembrar do tempo que a internet não existia? E daí a lista de aprovados saía no jornal, né? E antes de sair no jornal, um dia antes de sair no jornal, os cursinhos, eu não sei como que era isso, mas os cursinhos recebiam uma lista lá de aprovados, né? Da FUVEST, em São Paulo. Não sei como é que era nos outros lugares. Mas em São Paulo era assim, tinha uma lista de aprovados da FUVEST. A minha mãe foi no cursinho, eu nem tinha acordado, né? No dia que saía a lista, ela nem tinha acordado ainda, minha mãe saiu correndo na minha casa cedinho, foi no cursinho ver a tal da lista. Quando ela viu que eu tinha sido aprovada, ela saiu que nem uma doida do tal do cursinho e quase foi atropelada. Então não chegou a ser um episódio de alegria destrutiva, mas podia ter sido muito destrutiva, ela podia ter morrido atropelada, né? Tanta alegria de eu ter passado no vestibular. Então ela, assim, não dá para chamar a alegria de uma emoção positiva e nem a raiva de uma emoção negativa, né? É super bonito, eu acho isso, sabe? É uma compreensão muito mais profunda, é um pouco a vacuidade da emoção, é. Ela não é uma coisa nem outra necessariamente, vai depender de como a gente lidar com ela, de como que vai ser o episódio emocional, né? Ou seja, como aquilo vai se desenrolar no tempo. Puxa, acho que a gente tá indo rápido, capaz até que dê tempo. Assim, Antes, já que a gente não tá muito desesperadamente sem tempo, deixa eu mostrar para vocês uma coisa importante que vocês podem explorar depois. Bom, Atlas of Emotions. Então, esse aqui é uma outra encomenda do Dalai Lama pro Paul Ekman, né? E que a Ivy e o Paul Ekman trabalharam juntos nisso, né? Que é o Atlas das Emoções. Então, por exemplo, a gente tá traduzido aqui, né? Deixa eu ver uma coisa. Ai! Putz, eu tinha chegado onde eu queria aqui. Resposta. Uma experiência, eu acho. Da raiva. Então, olha só. Isso aqui é o Atlas das Emoções, uma grande parte, mas não inteiro, está traduzido, né? Então tem bastante coisa que vocês podem ver em português. Então, isso é o que eu estava falando, assim. Essa aqui é a família da raiva, né? Então, a gente tem desde a irritação, que é uma emoção menos intensa, né?
Se vocês clicarem aqui, tem uma certa definição de cada uma dessas emoções, assim. Raiva leve, né? Até a fúria, né? Que é super intensa. E esse gráfico aqui, ele não quer dizer que uma coisa vai passar para outra necessariamente. Quer dizer que para sentir fúria, você tem que ter sentido irritação, frustração, exasperação, blá, 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 até fúria. Não, né? Ele só coloca todas as possibilidades de expressão da raiva no mesmo lugar, só para a gente perceber. Tem emoções que são curtas e menos intensas, outras que são médio intensas, médio longas, outras muito longas e médio intensas, né? Então são diferenças entre duração e intensidade. E muita gente vai pergunta para mim, por que o medo é roxo e entortado? Tenho a menor ideia. O cara que fez esse design, o design achou que o medo tinha esse jeito aí, esse jeitão. E a raiva tinha esse jeitão. E o nojo, ou a aversão, tinha esse jeitão de verde, todo meio tremulante, assim. Sei lá por que ele achou isso. Mas, igual, é uma família, né? A tristeza também, ó. E a alegria também. Então, olha só, a alegria, que desconfigura geral aqui, porque tem muitas emoções, ela é a família maior. Que bom, né? Mas ela tem umas coisas estranhas aqui, tipo esse Schadenfreude aqui, que é a satisfação quando algo de mal acontece com a outra pessoa. É meio videocassetada. O cara morreu e a gente tá morrendo da risada. A gente não sabe se o cara morreu. Mas não é verdade. Schadenfreude é isso mesmo. É você se alegrar com a desgraça do outro. É uma emoção prazerosa, mas não é virtuosa, vamos dizer assim, né? Pra deixar barato. E tem umas expressões muito bonitas, tipo essa fiero aqui, que é uma palavra italiana, que descreve a alegria quando alguém enfrenta um desafio que expande as suas capacidades. Quer dizer, você tentou fazer uma coisa muito difícil e conseguiu. É uma alegria de ter conseguido, né? Uma coisa muito difícil. Tem outra palavra interessante aqui que é nashes, que eu não sei como se pronuncia, porque é um termo yiddish, que é aplicado aos sentimentos de orgulho por ver as conquistas dos filhos, dos descendentes ou dos alunos. É crucial para motivar a educação de bebês e crianças. Então, os pais de qualquer espécie, não só humana, né, cuidam dos filhos porque querem ver aquilo dar certo, né? Cuida dos filhotes. Então, isso aqui também é bem legal de explorar aqui. E tem muitas outras coisas aqui. Tem experiência, o tipo de experiência que você pode ter de cada emoção, o tipo de resposta que você pode dar para cada emoção. Você pode ser complacente, se alegrar, criar relações. Vocês podem explorar à vontade aí, o Atlas das Emoções. E esse aqui é o vídeo que eu vou mandar para vocês também, que é o vídeo 12 aqui do Retiro com Lama de 2019, para treinar a prática. Por que eu fechei, né? Já estava mais fácil de copiar o link. Para treinar a prática de estabelecimento em estado natural. Deixa eu tomar uma água aqui. Então é muito legal, eu acho, sabe? Muito importante para a gente reconhecer esse espectro de emoções, né? Porque as emoções mais intensas a gente reconhece, todo mundo reconhece, né? A fúria a gente reconhece, né? Agora, a irritação, que é levinha e que fica lá, pim, pim, gotejando o dia inteiro, tem uma hora que alguém pode pisar no lugar errado ali, ou falar a palavra errada, a palavra mágica, e aquilo vai, bum, né? Virar um... E o medo também, a tristeza, essas emoções dessas famílias todas, né? Que são sutis, elas vão minando o nosso bem-estar, assim, né? E aquilo uma hora vai se transformar numa resposta pior, né? Que a gente poderia ter evitado, se tivesse tomado consciência e tivesse soltado aquilo antes, né? Pero, muitas vezes não é isso que acontece. Então a gente vai tendo desfechos destrutivos, né? Esse aqui é acho que é a parte mais importante aqui todo o trabalho do Paul Ekman, na minha visão. Acho que isso é uma preciosidade, assim. E eu, quando fiz esse treinamento do CBTT, 2013, eu chorava quando eu via a Ivy apresentando esse trabalho todo do Paul Ekman, sabe? Porque isso é tão budista, é tão compatível, né? E o Paul Ekman é zero budista, nunca foi, nunca vai ser, diz ele, né? Mas enfim, a linha do tempo é
obviamente, o que acontece com uma emoção ao longo do tempo, né? De uma emoção, de um episódio emocional. Então, o tempo só anda para frente, né? Então, vamos supor que a emoção está sendo disparada nessa etapa 2 aqui. Então, na etapa 1, tem uma condição anterior, né? Muito criativo esse nome. Condição anterior é aquela condição em que você estava antes da emoção disparar, né? Então, a gente tem esse primeiro ponto aqui que é super importante, que no SEB a gente chama de coemergência, que não é o podcast do Gui e do Daniel, mas é esse fenômeno, né? De os eventos surgirem junto com as nossas estruturas internas, né? Chama coemergência, segundo a forma de explicar do Lama Santen, né? Mas o gatilho da emoção, Paul Ekman, além do evento, que é aquilo que normalmente a gente acha que é o gatilho, e a base de dados de percepção, que são as nossas estruturas kármicas, em outras palavras, o Paul Ekman considera também a condição anterior. O Paul Ekman nunca vai falar de karma. Eu é que estou traduzindo para o budistês, né? Isso aqui. Então, um evento, uma coisa que acontece externamente, para ficar mais fácil, externamente, mas pode ser uma lembrança também, que é uma coisa interna, né? Mas um evento toca alguma estrutura kármica nossa. E daí, né? Provoca uma emoção, nesse caso. Agora, tem a condição anterior, ela também faz parte do gatilho. Então, isso aqui é um conceito muito, muito importante, né? De o gatilho ser composto pelo evento, por essa base de dados nossa, e por uma condição anterior. Tudo isso compõe o gatilho, porque tudo isso vai impactar no resultado, né? Aí, na hora que a emoção é disparada, começam a surgir, então, as mudanças físicas e psicológicas que vão compor o estado emocional. E uma coisa que acontece imediatamente também é o surgimento do período refratário. Então tem dois pontos aqui. O resto mais ou menos a gente imagina, a gente sabe mais ou menos, a gente já sabia. Mas os dois pontos mais transformadores, eu acho, do conhecimento que o Paul Ekman traz sobre as emoções é o gatilho, quer dizer, a gente reconhecer que não são só as coisas que acontecem com a gente que compõem uma emoção, mas as nossas estruturas internas, né? E que na hora que essa estrutura interna foi acionada, a emoção foi disparada, tem esse período aqui que a gente não vai ouvir, nem ver, nem falar nada que não corresponda à emoção que a gente está sentindo. Então é como se a gente ficasse temporariamente enlouquecidos pela emoção, bêbados pela emoção que a gente está sentindo. Então, durante esse período aqui, a gente não devia fazer nada. A gente deveria agir como um pedaço de pau, como diz o Shantideva, né? A hora que você percebeu que tá com raiva, haja como um pedaço de pau, ele fala. Ou seja, não haja, né? Porque o que o pedaço de pau faz, né? Sozinho. Então, esse período refratário é um período em que a gente tá bêbado pela emoção, né? Completamente filtrada a nossa experiência, né? E aí a emoção, ela tem componentes físicos, mas tem componentes psicológicos, quer dizer, mentais, né? E quanto mais a gente tiver treinado para perceber isso acontecendo nesse momento aqui, melhor, né? Porque a gente pode fazer com que as ações destrutivas não aconteçam, simplesmente, né? Mas aí, conforme as mudanças vão acontecendo, a gente vai respondendo, né? A gente pode ter ações construtivas, aquelas que promovem compreensão, cooperação, integração, nananá, ou destrutivas, que a gente sabe bem que tipo de coisa que é, né? E aí, por fim, depois que esse episódio acaba, isso tudo bonitinho, né? Como se a gente pudesse escrever no papel. Mas a gente sabe que na vida não é assim. Uma coisa mistura com a outra, uma emoção sobrepõe a outra. Às vezes é difícil de destacar um episódio emocional e analisar só ele, assim, né? Mas no fim, a gente fica de algum jeito depois que aquela emoção acaba. Ou nada, né? Tá tudo bem. Ou a gente se sente culpado porque fez alguma coisa que não queria fazer. Ou a gente fica com raiva porque não fez o que devia fazer, enfim. Essa condição posterior pode ser qualquer coisa, né? E ela pode ser uma condição anterior para o próximo episódio emocional. Então, isso aqui, pessoal, é assim, é como se fosse um cordão, assim, né? Um mala
de episódios emocionais, a gente vai ficando nisso a vida inteira. Às vezes, de verdade, a vida inteira, né? É como se nunca a gente tivesse uma situação que tá tudo calmo. Durante algumas fases da nossa vida, a gente passa pulando de uma emoção, pulando não, sendo tirado de uma emoção para outra, engatando uma emoção na outra. Então, presta atenção no que é o gatilho, né? Condição anterior, mais evento, mais base de percepção. Agora, o ponto de a gente estudar isso não é só a gente reconhecer isso na nossa experiência, né? Mas também poder agir, poder fazer alguma coisa para melhorar os desfechos, né, das nossas emoções. Então, isso pode ser muito mais detalhado, né? Mas eu vou aqui destacar 4 lugares aqui que a gente pode agir, que a gente pode ter intervenções, assim, que favoreçam os desfechos construtivos, né? Então, primeiro, esses coraçõezinhos aqui é onde a gente pode agir, tá? Eu coloquei os coraçõezinhos aqui. Pra deixar bem simples, né? Porque, obviamente, não dá pra gente explorar tudo, né? Mas esse primeiro coraçãozinho aqui, na condição anterior, é sempre possível cuidarmos da nossa pré-condição. Ah, uma coisa importante. A condição anterior é aquilo que está acontecendo naquele momento, só. Como que eu tô naquele momento, né? Se eu dormi bem, se eu comi na hora certa, comi bem, comi na hora certa, se eu tô cuidando do meu corpo, tô fazendo atividade física, tô relaxado, meu corpo tá bem, né? Se eu não tô com dor crônica, por exemplo, sem, né? Aí tô com uma dor nas costas faz 2 meses, mas eu não fiz nada para melhorar, né? Então, cuidar do corpo, cuidar e aí no nível mais sutil, cuidar dos estados mentais basais saudáveis. Então, notar, soltar, suavizar estados de irritação, de ressentimento, de isolamento ou qualquer outro estado doloroso. Então, tudo isso, pessoal, a gente deveria fazer o tempo todo porque a gente simplesmente não sabe quando que um momento da nossa vida vai ser uma condição anterior de uma emoção, porque as emoções acontecem sem aviso prévio, né? Elas simplesmente acontecem. Os eventos surgem na nossa frente. Então, se a gente tiver dormido mal, por exemplo, e alguma coisa complicada acontece, a chance de a gente responder mal vai ser maior, né? Se a gente tiver com fome, hoje eu não almocei, aí fui direto numa reunião, e aí o sujeito que sempre pisa no meu calo pisou no calo, pronto, né? A chance de a gente responder pior. Cuidar do corpo é a mesma coisa. Se nosso corpo estiver bem, né? Se a gente tiver sem dor, ou pelo menos cuidando da dor que a gente está sentindo, sei lá, de qualquer tipo de dor. Se a gente estiver fazendo alguma atividade física boa, yoga, né? Se a gente estiver cuidando do corpo, isso é uma boa condição, assim, para a gente passar a nossa vida, né? E especialmente essa história de cultivar, de a todo momento notar, sabe, como é que a gente está se sentindo. Como é que eu tô agora? Ah, tô meio irritada. Não sei bem porquê, mas estou irritada. Então tá irritada, dá uma parada, respira, cultiva a autocompaixão. Eu quero me livrar dessa irritação. Eu quero cultivar um estado de mente mais tranquilo, mais amoroso. Solta simplesmente a irritação, né? O ponto é que a gente nem nota quando a gente não tá se sentindo bem mentalmente durante o dia. A gente vai do jeito que dá, vai indo, né? A gente não para se perceber. A gente não dá atenção para o que está acontecendo com a gente. E aí as coisas vão se embolando, né? Então, esse ponto aqui é um ponto em que a gente pode cuidar bastante, né? A gente pode, diz o Alan Wallace, que a gente pode e deve estabelecer uma base, que ele chama de base de lançamento, né? Eu já falei isso esses dias, eu não sei qual estudo, mas estabelecer uma base de lançamento mais favorável, né? Então, em vez de a gente estar o tempo todo correndo para lá para cá sem nunca nem dar atenção para parar e para olhar como é que eu tô me sentindo agora, né? A gente pode cultivar esse outro modo de ser, né? Que aí em algum momento vai ser uma condição anterior de uma emoção, né? Mas a gente nunca sabe quando que isso vai acontecer. Então a gente pode o tempo todo checar, né? De vez em quando checar como é que eu tô. Ai, meu corpo tá meio, ai, tô com uma dor aqui, eu vou alongar.
alonga, cuida do corpo, né? Ai, desse ombro que não melhora. Ai, eu tenho acupuntura marcada amanhã, vai melhorar, né? Para se olhar e para cultivar esse estado básico mais favorável, né? Aos, aos desfechos emocionais, né? Isso é aplicar o terceiro verso, né? Sempre que surgir uma emoção negativa, já com esse compreensão que o Dalai Lama, na verdade, emoção negativa devia ser expandido para aflição mental, né? É outra discussão também. Mas vamos imaginar assim, sempre que surgir uma emoção potencialmente negativa, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la, não vou deixar para lá, né? Eu vou tratar disso, vou cuidar de mim, né? Tudo bem por enquanto, amores? Tá nem dando tempo de ter dúvida, né? Porque eu tô. Tá nem dando muito tempo, né? Mas, bom, mas se vocês quiserem interromper a qualquer momento, vocês fiquem à vontade. Então, esse é o primeiro coraçãozinho da nossa linha do tempo. Aí o segundo é aqui na base de dados, né? O que tá nessa base de dados? Então, todas as nossas estruturas kármicas, em budistês, né? Mas o que significa isso? A base de dados, na hora em que a emoção acontece, ela compõe a avaliação automática. Na hora, não tem nada para se fazer. O que o Ekman fala? Ele fala o seguinte: a gente tá com esse radar ligado, né? Aí tem uma hora que alguma coisa suja ali que fala. Bem, sou o alarme, né? Bem, perigo, perigo. Aí o que vai acontecer? A gente vai. Isso didaticamente, né? Ele explica assim. É como se a gente fosse na nossa base de dados e procurasse ali. Deixa eu ver, que já aconteceu parecido com isso? Pelo menos, né? Surge uma ficha ali que combina com aquele evento, né? E aí tem um script. A gente vai agir de acordo com aquele script. É o karma, né? É uma explicação bonitinha do karma, como é que o karma opera, né? O karma vai ser assim, a hora que surge um estímulo parecido, a gente vai responder da forma que a gente está acostumado a responder. Isso é o karma, né? O nosso hábito. A forma que tem menos esforço pra gente. A gente vai responder do jeito que tem menos esforço que é o que a gente está acostumado a fazer, né? Então, esse momento é automático mesmo. Não tem como evitar que isso suja, né? Então, nesse momento, na hora que tá rolando a acoplação, tá certo? A hora que tá acoplando o evento com a base de dados, não tem o que fazer. Pero, a gente pode investigar essa base de dados, né? Conforme a gente presta mais atenção à nossa vida emocional, a gente nota padrões que vão revelando os dados que estão lá, né? Vão revelando o nosso karma. As emoções, pessoal, que bonito. As emoções, elas mostram para nós o nosso karma. Elas vão apertando os botões. Só que o que a gente faz? Em vez de a gente olhar para o botão, a gente chuta a cara de quem apertou o botão. Mata, cancela, sei lá, faz o que com quem apertou o botão, né? Mas as emoções, elas revelam dados que estão lá. E que podem não ser benéficos, nem válidos, nem úteis, nem para nós, nem para o outro. Então, aqui entra a sabedoria, né? De avaliar as nossas visões de mundo, se elas incluem a noção de interdependência, se elas incluem a compreensão da impermanência. A gente tem que é para cá que a gente traz toda a nossa sabedoria, né? Por exemplo, se a gente tem lá na nossa estrutura kármica, vamos dizer, vai, uma coisa que não deve acontecer com ninguém, mas se faz parte lá da nossa base de dados, né? Querer, no fundo, que as pessoas se comportem do jeito que a gente acha que é bom que elas se comportem, né? Tem muitas coisas que a gente está desconsiderando. Primeira coisa que a gente está desconsiderando é que o outro é o outro, né? E que ele tem a liberdade de fazer o que ele bem quiser, né? Concordando ou não com o que a gente acha que ele devia fazer. Ué, né? A gente tá, assim, desconsiderando uma coisa básica, né? Que é a liberdade do outro, de ser um ser diferente de nós, né? A gente tá... Quando a gente faz isso, a gente tá reafirmando o nosso autocentramento.
né? Quer dizer, o outro deveria agir do jeito que é melhor para mim. Isso é autocentramento. Isso não é sabedoria. Não tem sabedoria aí, né? Sabedoria pressupõe uma atitude altruísta ou uma visão de interdependência, não de autocentramento e de, né, que os outros estão lá para servir ao meu eu, que é muito mais importante do que os outros. Quer dizer, se a gente exagera, fica feio. Mas é bom a gente exagerar, né? A gente fica mais evidente, né? Como se a gente não é pra gente pegar o chicote e se dar nas costas, não é isso. É exagerar só para poder enxergar melhor. Sabe? Só para poder ver com mais clareza, né? Pode não ser tão assim, né? Mas é o que o Dalai Lama falou. Se não é tão assim, a gente costuma, não faz mal, vai. Afinal de contas, né? Eu sou assim mesmo, sei lá, síndrome de Gabriela lá, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, sei lá o quê. Então, a gente exagerar pode nos ajudar a enxergar com mais clareza essas nossas crenças, né? Na base de dados estão as nossas crenças sobre como o mundo deveria ser. Como se isso tivesse algum cabimento, né? Como o mundo deveria ser. Eu acho que o mundo deveria ser assim. Então, vocês todos, cumpra-se, né? Não tem perigo nenhum de dar certo, né? Frustração na certa. Então, a base de dados precisa ser iluminada. Então, porque ela vai dar o tom, né? Ela vai acoplar. Aí, vamos seguir aqui. Então tem esse coraçãozinho, né? Puta, meu negócio tá tocando igual louco aqui. Não sei por quê. O que é? Bom, o terceiro coraçãozinho tá aqui nas ações, né? A hora que a emoção surgiu e começou todo o processo emocional a acontecer no meu corpo, começo a sentir, nossa, meu corpo tá pegando fogo, a tampa da minha cabeça vai bum, e vai que nem aqueles desenhos animados, né, de farol de sinal de fábrica, vai acontecer alguma coisa muito incrível aqui. A hora que eu começo a perceber isso, se eu tiver cultivado shamatha, eu consigo ter um intervalo de tempo maior entre o disparo do gatilho e a resposta que eu vou dar. Né? A gente cria um espacinho entre o estímulo e a resposta. Como diz o Viktor Frankl, que é aquele psicanalista que foi preso em campo de concentração e escreveu um livro lindo que é Em Busca de Sentido, uma coisa assim. Ele fala, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside a minha liberdade. Né? Então aqui, a gente tem uma crença ridícula também, de que a gente tem que ser autêntico, né? Bateu, sabe aquela coisa, bateu, levou? Essas coisas, esses ditados, assim, que a gente bateu, levou. Eu sou autêntico, eu falo mesmo, sabe essas coisas que a gente ouve, falou já também? Eu sou assim, quem quiser que me aguente, sabe essas coisas? A gente acha que isso é autenticidade, né? Isso, pessoal, é tomar refúgio no karma. A gente acha que a gente tá sendo livre, né? De seguir o nosso próprio karma. A gente acha que isso é liberdade. Não é! Isso é simplesmente seguir o karma. É tomar refúgio no karma. A gente não toma refúgio na sabedoria, na natureza livre da mente. A gente toma refúgio no karma. Ah, o meu karma tá mandando fazer isso? Sim, senhor. Eu vou fazer como eu sempre fiz. E vai dar errado como sempre deu, né? O que vai acontecer nesse ponto aqui, nesse momento? Fala, Darcy. Como é que chama esse tempo? É refratário? Não, não, não. Não, é tempo mesmo. É um tempo. Não é o período refratário. Período refratário. O período refratário não é esse tempo de que você não responde. Pelo contrário. O período refratário é um tempo que você tá. É exatamente essa imagem, assim. Você está bêbado pela emoção. Você está bêbado de raiva. Você está tomado pela emoção. Você não consegue ver com clareza, né? Como se fosse mesmo. Como se fosse uma. Você está dentro da bolha da raiva. Você não enxerga nada fora da bolha. Né? E esse período refratário, conforme
Aí, conforme a gente tem mais prática de meditação e de não só de shamatha, mas de vipassana, de qualidade do coração, né, das 4 incomensuráveis, conforme a gente pratica, esse período refratário ele pode ficar mais curto e mais poroso, assim, vamos dizer, menos denso, né? Mas quando a gente não tem nenhum tipo de treinamento, ou quando, meu, que inferno, não para de tocar meu celular. Tem uma pessoa que mandou só 11 mensagens. Só 11 mensagens, no período de 1 minuto. Então, o período refratário, quando a emoção é muito intensa, ou quando a gente não tem nenhum treinamento de nada, né? Esse período refratário, ele pode ser muito longo, assim, e muito denso. E aí, dentro dessa bolha aí da emoção, tudo faz sentido. Então, dentro da bolha da raiva, faz sentido matar a pessoa, matar o outro, dentro daquela bolha, né? Aí, quando aquela bolha se desfaz, você fala, meu, o que eu fui fazer? Né? Tem uma coisa que me comoveu muito uma vez que eu li, que, puta, não vou lembrar direito, assim. Mas teve até uma campanha do Ministério da Justiça, eu acho, que chamava Conte Até 10. Que, assim, como é que era? Pelo menos no trânsito, vai. Pelo menos no trânsito. A maioria dos casos de agressão e de assassinato e tudo mais no trânsito eram impensados. Assim. Se a pessoa tivesse parado para pensar um instante, ela não teria feito aquilo. Né? Foi simplesmente falta disso, desse intervalo, assim, entre o ódio, né, a raiva e a ação. Se a pessoa tem um mínimo de chance de... ela não faria aquilo. Isso é comovente, não é? Isso é super tocante, assim. Se a pessoa tivesse respirado 3 vezes, ela não matava o outro. Imagina. Né? Então, para nós, praticantes, a gente vai ganhando esse músculo, né? De conseguir não reagir imediatamente. O que não quer dizer, já vou deixar todo mundo falar, o que não quer dizer que você não vai fazer nunca mais nada a respeito daquilo. Mas você não vai fazer enquanto você estiver no período refratário. Você vai esperar aquilo passar, refletir sobre o que aconteceu e tomar a ação com mais sabedoria. Isso é o mundo ideal, né? Fala, Dani. Gê, uma vez você perguntou, eu estava te contando um caos assim, e você me perguntou que eu estava te pedindo ajuda, você me perguntou se eu estava suprimindo a emoção ou se eu estava liberando de fato, né? Mas eu acho que refletindo depois eu ainda não entendo bem a diferença. Se É você puder. muito sutil, Daniel, é muito sutil. Mas a diferença básica, Dani, é você... A supressão é assim, você nem quer ver, sabe? Não tô com raiva, não tô com raiva. Não, isso não tô sentindo nada, né? É meio que uma coisa que você nem quer ver. A consciência emocional, isso que a gente tá falando, de não responder na hora, de esperar o período refratário passar, você tá completamente consciente de que você tá puto da vida. Mas ainda assim, você não vai fazer nada naquele momento. Sabe? Você olha completamente. Mas é sutil, né? No começo a gente vai suprimir. E, como diz o Dalai Lama, é melhor a gente suprimir, na verdade, no começo, do que fazer uma besteira, do que matar alguém, né? Não é bom suprimir uma coisa meio sem grandes consequências. Agora, é melhor você suprimir se você tiver com vontade de matar alguém. Bater em alguém, né? Como diz o Dalai Lama, se você tiver com raiva, quiser bater no outro, corre, se for o caso. Pro outro lado, né? Corre no sentido oposto, assim. Então vale, né? Mas só suprimir o tempo todo, a vida toda, não dá, porque uma hora que não vai dar certo, né? E as consequências fisiológicas da supressão são piores do que da expressão ou do que a consciência, né? Então, mas aí também por outro lado, o que a gente está falando assim, não é responder, né? Assim, e reagir automaticamente, dar porrada, é tomar consciência e escolher como é que vai responder. Esse que é a via, a terceira via aí, né? Porque também não é, então tá bom, então eu vou expressar minha raiva, porque eu não posso... Tem umas visões assim malucas, e eu, putz, eu já fiz muito disso, cara, muito.
de expressar, a bioenergia. Desculpa se tem alguma psicóloga aqui que usa essa técnica, mas eu dei muita porrada em almofada e eu cheguei depois numa conclusão que aquilo é só treinar a raiva, sabe? Que você não toma consciência, você só treina o músculo da raiva, fica mais forte, mais raiva, assim, né? Quebrei muita raquete dando porrada em almofada, e não adiantou nada pra mim aquilo lá, na verdade. Foi me adiantar, a coisa foi melhorar quando eu comecei a fazer prática mesmo, né? Então não é o caso também. Ou de não levar desaforo pra casa. É tão engraçado porque a gente tem esses ditados super comuns, né? Não leva o desaforo pra casa. Bateu, levou. É muito engraçado porque é isso que tá na nossa base de dados, pessoal. E é uma hora a gente tem que olhar pra isso, né? Pobre das almofadas. Mas antes almofada do que amiga, né? Amigo, sei lá, namorado. Fala, André. Oi, gente, boa noite. Eu estava vendo o seu curso, o bate-papo da gente hoje de manhã, e aí você tinha indicado um TED da Juliane Galef, Júlia Galef. Julia Galef, e aí ela falava sobre a mente do soldado, né? E eu achei super interessante, achei maravilhoso esse TED, indico Muito aí legal também. mesmo. Vou compartilhar esse grupo E também. depois eu fui assistir o filme, porque fiquei super louco com aquele pensamento dela, e História, né? resumindo bem bobinho assim, é porque na mente do soldado, a ideia de mente de soldado é aquela mente que se coloca numa de não duvidar, de Tem fazer razão. de agir cegamente, né? E Aham. a mente dos coach, né, que é uma mente que é aquela que abre espaço, é uma mente que consegue ver a realidade, que vai buscar e que pode até questionar. E aí eu fico pensando, quando você está falando de base, dessa base, né, se é isso que a gente tem que fazer diuturnamente, começar a olhar nossos Com padrões, certeza. começar a olhar o que a gente vem fazendo. E eu acho que terapia, a gente sempre fica brincando, mas terapia é bom nesses Também, casos, com certeza, com para olhar certeza. os padrões mentais e começar a se Uhum, questionar. Hoje uhum. mesmo, uma socióloga que eu agora gosto muito, a Lilia Schwartz, ela falou assim, será que o soluço, aí o soluço do nosso presidente seria uma solução? Aí eu questionei, eu acho que não. Você sabe, eu acho que a justiça é importante nesse momento, a gente entender por que que um dólar vale mais do que uma vida. E Uhum. aí, por que que eu estou falando tudo isso? Porque a gente segue padrões, eu quero vingança, eu quero a morte, eu quero que essa pessoa com que eu odeio. E aí a gente segue aquele padrão, o ódio faz a gente se irar, se raivar, e a gente não preza padrões de justiça, às vezes, nesse momento, né? A gente vai pelo sangue no olho, né? Eu quero É, resolver aquilo ali de alguma é. forma. Mas é só isso E a gente a usa minha essas fala hoje. lógicas do mundo, né? E não é isso que a gente vai buscar aqui, especialmente aqui no Dharma mesmo, né? Porque esse Exato. material todo que eu tô compartilhando com vocês, a gente compartilha com pessoas que não têm nem religião nenhuma, que não necessariamente têm Exato. conexão com nenhuma tradição religiosa, né? Exato. Mas aqui para nós é assim, na base de dados tá a nossa ignorância, né? E o antídoto para a ignorância é a sabedoria da vacuidade, nada menos do que isso. Então é muito mais profundo do que achar qualquer saída por meio da lógica do mundo, né? Então o negócio é mais. Mas a gente vai por camadas, né? Porque tem, primeiro isso, primeiro que a gente nem enxerga, segundo que a gente se justifica. A gente se justifica, né? Porque tem todo mundo para nos apoiar. Porque se a gente for pensar, quantas pessoas não vão olhar para nossa cara e se a gente não reage em determinadas situações, vão olhar para nossa cara e falar: Meu, você tá treinando para ser samambaia? O que tá acontecendo com você? Você agora transformou-se numa banana que não vai fazer mais nada? Quer dizer, tem toda uma, né, uma sociedade, vamos dizer assim, né? Não gosto de falar assim, mas tem todo um hábito que empurra a gente para o lugar comum, né? A gente vai um pouco contra a corrente, completamente, né, contra a corrente. Eu vou mandar todos esses links que o André comentou aqui no nosso grupo, tá? Fala, Clau. É que você falando das emoções, eu lembrei assim uma fala que me marcou muito naquele documentário do trauma do Dr. Garber Maté, como é? Garbot Maté, que quando está na roda com os presidiários, que eles estão durante a prática,
fazendo lá uma prática, aí um deles, em algum momento, fala assim, ele tinha matado alguém quando ele tinha 20 anos, eu não sei exatamente, porque não aparece no documentário quantos anos ele tinha quando ele estava ali participando não é prática, é outro nome, mas viajei. Aí ele fala assim, tem uma hora que ele se coloca, que ele diz que ele não sabe o que era que estava passando, tipo, dele, quando ele achou que estava tudo bem matar outro ser humano, matar outra pessoa. Ele estava no período refratário, da Pois é. raiva. E, gente, eu sempre pensei isso, sabe? Quando assim, muitas vezes, às vezes, assim, quando tem esses crimes que todo mundo comenta e tal, principalmente quando todo mundo acha que já sabe quem é o culpado, né? Na época da Isabela Nardoni, da menina, né? Aí, uma vez, eu estava, assim, fazendo a unha, aí a moça... aí começou a detonar, né? Todo mundo... madrasta, pai, não sei o quê, e estava bem no início das investigações e tal. E aí, assim, aquilo foi me dando uma aflição, sabe? Aquela certeza, a acusação toda e tal, não sei o quê. Aí que eu virei e falei assim, mas a gente nem tem certeza de quem foi que fez, o que foi que aconteceu. E outra, você sabe o que é que você faria se você estivesse lá, no mesmo lugar, na mesma situação, sabe? Se é que alguém provocou aquilo, porque não foi logo bem no iniciozinho, não dava para... Eu até hoje não tenho certeza de nada, até porque eu não acompanhei. Aí, sabe? Aí eu, às vezes, fico imaginando assim, sabe? Que, às vezes, a gente... É muito fácil, a gente não, às vezes é muito fácil tomar o caminho é só um exemplo, né? De julgar alguém que fez isso, que fez aquilo e tal, ou que a gente acha que fez. Mas, assim, definitivamente, vai saber o que é que cada um é capaz de fazer, sabe? Se realmente não se comprometer com a cada dia tentar, sabe? A gente não sabe realmente o que que tá, a gente não sabe o que que tá na nossa base de dados. Pois é. Muitas coisas estão lá guardadas, nossas estruturas kármicas, a gente não conhece tudo, não dá pra dizer, isso aí eu nunca faria, a gente não sabe realmente. E aí, assim, eu É isso mesmo, sempre, Clau. quando vem aquela ânsia de julgar, de dizer... Mas também, Clau, tem o seguinte, não é aí, a ânsia sabe, de eu julgar, dou uma... não é a ânsia de julgar, de culpar, não sei o quê, mas também não é perder a referência das coisas, né? Tem Não, coisas que são claro, certas, coisas que não são, né? E quanto claro. Mas, mais... assim, independente do que é, do que não é, se eu estou num lugar que eu não sei o que aconteceu, por que é que Sim, eu me mesmo arvorar sabendo, a gente não, às vezes não consegue imaginar. palmatória do mundo, sabe? Então, assim, Certo. isso me tocou profundamente, esse cara falando isso. Eu não estou justificando nada, não. Eu só não concordei com a atitude da pessoa ser comentarista de notícia de televisão, sabe? Então, assim, muito em função desse rapaz, porque quando ele falou assim, eu não sei o que passou por minha cabeça, sabe? De eu achar que eu podia matar outro ser humano. E ele não estava arrependido porque ele estava preso, ele estava se conectando com... Sabe? Entendi. Passou. É simples. Passou o período refratário, já não se reconhece como aquele que foi capaz de fazer aquilo. Vamos ouvir o Fernando, que a gente ainda tem que terminar. Vamos ouvir o Fernando agora, que a gente tem que terminar ainda alguma partezinha aqui. Fala, Fernando. Tão bom ouvir a Claudinha. Eu estou muito tocado. Eu nem ia falar nada, mas eu queria fazer o depoimento, porque há muito tempo, sempre, passando por várias tradições, sempre me incomodou o conceito de emoção negativa. Sempre como é que eu defino o que é emoção negativa, o que é emoção positiva? Quem sou eu para definir? Onde é que está o traço? Chega um ponto assim que eu falo, toda emoção é negativa, sabe? O que também é um exagero.
E aí esse conceito que eu não conhecia. E eu já entrei lá no site das emoções, já coloquei entre meus favoritos, depois vou mergulhar um pouco, porque foi encantador algumas coisas que já apareceram, e esse conceito desse caminho aí onde vai de respostas construtivas ou destrutivas, ou seja, emoções ou sentimentos ou reações construtivas versus destrutivas, para mim abriu assim um novo mundo. É incrível mesmo. Então, assim, por ser simples, né? Mas deve ter levado algumas encarnações para chegar a ser simples. Deve, com certeza. O Paul Ekman, ele tem muita sabedoria, realmente, né? E ele foi afinando também com o Dalai Lama, né? Eles tiveram longas discussões sobre a raiva, por exemplo. Eles escreveram juntos, eles escreveram um livro que está esgotado em português, mas que é maravilhoso, que é sobre o Paul Ekman tentando convencer o Dalai Lama de que a raiva poderia ter um aspecto positivo, né? E acho que funcionou, porque o Dalai Lama, ele meio que concordou com o Paul Ekman, sabe? E aí teve um ponto que eles chegaram num acordo, assim. A raiva pode ser uma energia que nos move contra a injustiça e tudo mais, que é o ponto do Paul Ekman, né? Mas quando ela passa da raiva, passa a ser ódio, que significa assim, a raiva é como se a gente ainda tivesse foco na ação, né? Em combater a ação. E o ódio é quando você já quer matar o agente, né? Você quer fazer o agente sofrer, né? A diferença entre raiva e ódio que eles discutem ali no livro, né? É super, super bonito. Bom, vamos terminar aqui rapidamente. O último coraçãozinho aqui, que é a condição posterior, né? A condição posterior, ela, para que ela não seja uma condição anterior, não seja um evento, né? Você faz alguma coisa aqui que vira um evento, enfim, de um próximo episódio, né? Isso pode demandar uma boa dose de autocompaixão e de sabedoria, para que não se torne uma condição anterior, um evento para um próximo episódio emocional e assim por diante, indefinidamente, né? Então, a autocompaixão no sentido de reconhecer que apesar de a gente estar nesse caminho, de tentar enxergar as coisas com mais clareza, de ter ações mais construtivas, a gente vai escorregar. Muitas vezes, né? Porque a força do karma, ela é poderosa, não é uma coisa simples. Se fosse simples, se fosse só uma decisão, a gente resolvia de um dia para o outro, né? Mas não é. Então a gente vai precisar ter essa paciência com a gente mesmo, né? E soltar esses estados mentais dolorosos e tudo mais que podem ser resultados de um episódio emocional. Esse é o fim do episódio emocional, para poder encerrar esse episódio de alguma maneira, de uma maneira construtiva, inclusive, né? Então, essa é a linha do tempo, amores, do Paul Ekman, que eu acho muito, muito, muito útil para nós, né? E daí, sugestão de lição de casa para essa semana, né? É procurar notar esses estados mentais comuns, sabe? Como é que a gente está se sentindo, né? Que a gente estava falando, as condições anteriores. Se vocês quiserem lidar com os 4 coraçõezinhos ali, maravilhoso. Mas pelo menos com o primeiro, né? Começar a notar como é que a gente está se sentindo a cada momento e procurar cultivar continuamente uma condição mais tranquila, mais favorável, né? E nota que estruturas kármicas que estão sendo indicadas pelas emoções. O ponto é agora assim, cada vez que surgir alguma coisa, a gente se voltar para dentro em vez de se voltar para fora. Cada vez que surgir uma emoção, nossa, o que está sendo tocado aqui, né? O que tem de meu aqui nesse... Não é negar os eventos. E nem dizer que não tem nada para ser feito com respeito ao evento, né? Mas mais importante do que isso, do ponto de vista do praticante, né? É olhar o que está acontecendo internamente, que estrutura interna está sendo tocada, né? E aí, assim, a gente pode trabalhar mesmo, né? Puxa, né, que deu tempo de falar de tudo? Então, agora, para encerrar, eu sempre coloco os 8 versos no final, talvez nem precisasse, porque a gente faz a dedicação, né? Eu vou mandar essa apresentação para vocês. Sugestão que vocês olhem de novo, assim, daí no encontro da semana que vem,
vocês tragam assim, o que vocês observaram. Esse acho que é a lição de casa mais rica que a gente pode ter, né, desses 8 versos. É observar como que é esse nosso mundo emocional, esse nosso mundo interno, né? E a lição para a vida toda, claro, como todas as lições de casa que surgem por aqui, né? Certo, fofuras? Vamos fazer então a dedicação e a recitação dos 8 versos. Com a recitação dos 8 versos, na verdade. Deixa eu abrir. Fechei essa Dana, eu acho. Só um pouquinho. Fechei. Então vamos ver. Dedicação. Ai, ai, ai. Sempre a mesma luta para chegar na dedicação. Vamos lá. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veem esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço por bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas. Seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos. E seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Com a determinação de alcançar o bem supremo e benefício de todos os seres sencientes mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo o respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter essas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. A gente vai fazer a última prece. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lopchosun Rin Luche Zanling Sasun Chapapel Droju Chosuna Wadamidral do Sungeleshu. Clau, esse tema que você trouxe aí, a gente vai explorar melhor no verso 4.
Vou prezar os seres que têm natureza perversa. Que é isso, né? Nós vamos discutir no próximo verso. Tá bom, amorzinhos? Vou postar tudinho lá no nosso grupo. Tá bom? Se cuidem aí. Gê. Beijão. Obrigada. Obrigado, Tchau. Gê. Obrigado, Obrigada, gente. beijo, Tchau. beijo. Obrigado, gente. Descansa. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. amores. Até uma Beijo. semana pra Tchau, Fernando, boa noite. meu queridão, meu companheiro de práticas. Beijo.